Olá, povo de Deus, graça e paz. Meu nome é Gelson Becker, líder da Escola de Ativação Profética do ECD Igrejas, e é para mim uma alegria poder reunir tantos homens e mulheres de Deus, pessoas abençoadas, para falarmos a respeito de um fenômeno de oração que está acontecendo na Asbury University, sul do estado de Kentucky, nos Estados Unidos. Provavelmente você, nas mídias sociais, já tomou conhecimento do fenômeno e deve ter formado a sua opinião ou assistido, ouvido e lido diversos líderes de diversas vertentes teológicas, cada um dando o seu parecer a respeito do fato. Alguns mais críticos, outros mais emotivos, e para tirar essa coceira do ouvido, eu convoquei aqui a Liga da Justiça, a turma para salvar a galáxia. Os coaches do Thor, Batman, Homem-Aranha, Mulher Maravilha, todos tiveram aula com esses caras. E você é um privilegiado que vai ouvir a opinião de cada um ao longo da live de hoje. Para começar as apresentações, eu quero que o meu irmão, meu amigo, o pastor Cláudio Júnior, diretamente de Orlando, Flórida, o maior caçador de crocodilos que eu conheço na galáxia, se apresente. A paz a todos, é um prazer estar aqui com essa live mais feliz, né, do dia de hoje, aonde o Becker está, a unção da alegria está com ele e é contagiante. É um prazer estar com todos vocês aqui nesse dia. Seja bem-vindo, pastor Cláudio Júnior, aí da cidade de Orlando, sul da Flórida. Se pegar uma van e dirigir até o Kentucky, a cidade lá de Asbury, onde aconteceu o fenômeno de oração, é o quê? 14 horas, 15 horas de estrada pela 75? De Orlando, 75 Norte, 12 horas. 12 horas, então nós estamos tendo uma noção prática do que está acontecendo. Pastor Domires, diretamente de João Pessoa, Paraíba, ele se formou no Betel Brasileiro, tem um projeto de igreja local e é um grande irmão em Cristo Jesus. Pastor Domires, faça suas considerações iniciais. Santa paz de Deus, a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Que honra, que privilégio estar aqui nessa galeria de homens de Deus, mulheres de Deus, servos do Altíssimo, para pensar, para refletir, para conversar sobre um tema tão relevante, tão importante. Muito bom estar aqui, poder conhecer os amados irmãos, poder compartilhar desse tempo. Eis-me aqui, usa-me, Senhor. Pastor Domires, seja bem-vindo, uma honra ter o senhor conosco. Tiagão Sincerão, diretamente da cidade de Imperatriz, acho que o número 2 aí do Kawaii, do TikTok, tantas outras plataformas virtuais, um homem de Deus que Deus tem usado poderosamente, é um assembleano que estudou no Seminário Batista, mas o importante é que ele é meu amigo. Tiagão, faz as suas considerações. Primeiramente, quero agradecer a Deus por esta preciosa oportunidade. Também quero agradecer ao meu amigo, pastor Becker. A gente tem uma amizade muito profunda. É sempre muito bom estar contigo. E agora a gente vai participar desse momento, né, maravilhoso com queridos pastores que estão aqui conosco. Então, estamos juntos. É só o começo. Vamos para cima. Léo, da Águia Rastreamento, diretamente da República Democrática da cidade de Anápolis, Goiás, o maior caçador de piqui e servo de Deus, o adorador, o Davi, misturado com o Sansão, com uma pitada de Gideão, abilolado nas terças e nas quintas, mas no resto da semana é tranquilo igual a mim. Assim, eu e ele dividimos a caixa de Rivotril. Libera o áudio, Léo. Abre o teu microfone. Ainda não estamos te ouvindo. Voltou o áudio? Agora. Certo, vamos lá. Bom dia a todos, é um prazer conhecer todos aqui. Alguns aqui eu acho que eu já conheci, uns dois aqui eu já conheço. Então, vou dizer para vocês, é muito bom estar no meio desse povo de Deus,
para ouvir, para dar a nossa opinião e para mostrar algumas coisas que Deus tem feito também no nosso, não só nos Estados Unidos, mas como no nosso meio, e às vezes a gente só olha para outros lugares. Excelente, meu guerreiro. Apóstolo Ildésio, diretamente de Araguaína, Tocantins, Igreja Batista El Shaddai. Sou seu fã, cara. Pizza mais gostosa que a gente já comeu aí, final de culto. É uma cidade poderosa em Deus. Faça Rapaz, suas considerações iniciais, meu irmão. bom dia a todos. Prazer estar com vocês, poder conhecê-los. Com exceção de Domires e do Gelson, ainda não tive o prazer de conhecer pessoalmente nenhum dos outros, mas é muito bom poder estar com vocês, falarmos desse assunto que tem mexido com o mundo inteiro, né? E é sempre bom a gente parar para pensar junto com os irmãos. E estamos aqui, estamos nessa terra boa, a terra do sol multifacetado, um sol para cada pessoa. E glória a Deus. E Gelson, você é a primeira pessoa que reconhece que a Araguaína tem a melhor pizza do mundo. Fico feliz. Não, viu? é incrível a pizza daí. Final de culto, a pizza de Araguaína é top, top mesmo. Já fui em 36 países, mas a pizza dessa cidade que ele leva a gente para comer, eu lembro dela até hoje. Pastor João, o senhor está nos ouvindo, Pastor João? Está tentando conectar e entrar na live. Enquanto o Pastor João tenta entrar, Tiago de Ribeirão Preto, da People Like. Tiagão, marido da Gisele, faça suas considerações iniciais. Meu irmão da Igreja Presbiteriana do Brasil. Bom, primeiro, essa é a melhor referência que eu tenho, marido da Gisele. Segundo, é um grande prazer estar aqui nessa manhã, falando de Deus. Na verdade, eu estou aqui como um grande espectador, um fã dessa conexão que está acontecendo, agradecido de coração ao Becker, ao Senhor, por a gente estar em comunhão, falando de algo e discutindo algo que é tão importante nos dias de hoje, né? E deve acontecer nas nossas vidas individuais. Eu acredito que a gente esteja também procurando aqui. Excelente, Tiagão, excelente. Ele não está ouvindo, eu estou tentando liberar para ele aqui. Beleza, assim que ele tiver áudio, ele faz a sua saudação e a gente apresenta. Vamos entrar no nosso tema. Eu creio que ao longo dessa transmissão ainda vai entrar o pastor Miguel, lá de Angola, com a sua esposa. O pastor João está conosco, mas o áudio não está funcionando, a imagem dele está aí. E o motivo dessa nossa conversa é simples. Eu recentemente publiquei um vídeo sobre o que está acontecendo em Asbury University, no sul do Kentucky, lá nos Estados Unidos. Aquele movimento de oração, de intercessão. E quando a gente começou meio que despretensiosamente a compartilhar com os irmãos aquilo ali, o Léo, que está aqui conosco na live, usou uma tecnologia que ele tem e deu algumas horas de disparo, de viralização, para compartilhar com os irmãos sobre o assunto. Eu não botei nem muita fé, nem muita expectativa no assunto, sabe? Era um vídeo, um movimento de oração, o pessoal não ia para casa tomar banho, ficava orando ininterruptamente lá no auditório da universidade. Rapaz, deu mais de 240 mil visualizações no meu Instagram, aquele disparo que o Leonardo fez daquele vídeo de oração na universidade no sul do Kentucky. Aí, quando eu começo a ler os comentários que as pessoas fazem embaixo do vídeo, eu entro em pânico. E eu chego à conclusão que a igreja não tem clareza e nem maturidade para uma teologia de avivamento. A igreja não sabe o que é avivamento. A igreja tem muita boa intenção, muita perspectiva amorosa, devocional em relação ao avivamento, mas a igreja não entende qual é a nossa responsabilidade em sentirmos as dores de parto e parirmos um avivamento. Porque os comentários que as pessoas escreviam embaixo do vídeo eram assim: Deus, tem misericórdia, manda um avivamento aqui na Bolívia. Senhor, tem misericórdia de nós. O Senhor não tem piedade, tenha mais piedade de nós. Manda um avivamento semelhante ao dos americanos aqui na Argentina. E um monte de pessoas no Brasil escrevendo alguma frase, sempre com esse gatilho emocional, com esse gatilho psicológico, dizendo assim: quando Deus vai mandar um avivamento aqui?
Deus, a gente precisa de avivamento aqui. Deus, olha o que está acontecendo na política. Aí os caras falam da sua ideologia política e no final ele faz uma aplicação dizendo: manda um avivamento para nós aqui, o nome da cidade dele no Brasil. Cara, eu fiquei em pânico com os comentários. Em pânico. Porque todo o avivamento, ele é fruto da junção de duas realidades. Deus em sua soberania e um grupo de fiéis remanescentes que fizeram a lição de casa, prepararam a psique de um povo bem disposto para receber esse avivamento. Alguém enfeitiçou a mente desses irmãos preciosos em Cristo Jesus de que é apenas metade da laranja, metade da verdade, uma teologia caolha. Dá para enxergar com o olho só? Dá para enxergar com o olho só, mas não enxerga bem. E essa teologia caolha parece que enfeitiçou a psique da grande maioria das pessoas, ao ponto delas acreditar que o avivamento é única e exclusivamente da perspectiva de Deus. Que o avivamento é o resultado único e exclusivo da vontade soberana de Deus. Ora, eu vou começar a dar a minha tese de que isso é um mito, isso é uma falácia, isso é uma superstição. Vocês fiquem à vontade de xingar a minha mãezinha e desconstruir ou discordar do que eu estou dizendo. Estamos aqui exatamente para isso, para o enriquecimento do debate das ideias. Só lembre-se que a minha mãe não tem culpa. O filho, ela me educou direitinho, dentro de uma teologia luterana, ia aos cultos domingo de manhã. Eu aqui na adolescência estraguei tudo. Ela foi esforçada. A minha mãe não tem culpa. Eu ter ficado assim, com essa teologia apostólica, profética, de restauração do modelo judaico-cristão de Antioquia, lá do 1º, 2º, 3º século. Agora, eu entendo o seguinte: se o avivamento só acontece por uma decisão soberana e absoluta da parte de Deus, pastores, líderes, irmãos, então os 1000 anos de idade das trevas foi predeterminismo e vontade soberana absoluta de Deus, que durante 1000 anos a Igreja do Vaticano estuprasse, abortasse, roubasse, matasse, violentasse as crianças e as mulheres, tanto da Europa quanto do Oriente Médio, em nome de encontrar o cálice do Santo Graal que Jesus tomou a última ceia. Então, isso é vontade soberana, absoluta e permissiva de Deus, que a igreja mergulhe em períodos de densas trevas espirituais, sem autoridade moral, sem autoridade espiritual, sem relevância profética para transformar a sociedade. Não, eu particularmente não acredito que isso seja responsabilidade de Deus. Isso é responsabilidade da ganância dos líderes políticos e administrativos das máquinas e das estruturas eclesiásticas, que são um dos principais catalisadores para castrar, apagar, corromper, minimizar o avivamento. Então, automaticamente, eu também não posso acreditar que Deus é o único responsável por um avivamento. A pergunta é: Deus tem que decidir que o avivamento virá sobre a sua cidade, sobre a sua igreja, sobre a sua nação? Ou a natureza de Deus é avivada? Assim como Deus tem um atributo, Yavé Rafá, o Senhor que cura, Yavé Jireh, o Deus da provisão, Tsiknu Yavé, o Senhor, o Deus da justiça, El Elam, o Deus do tempo, o Senhor do tempo, o Senhor eterno, o Deus eterno. São atributos que fazem parte intrinsecamente de quem Deus é. Eu particularmente creio que é um atributo de Deus, é o modo natural, é a natureza de Deus, um avivamento. Isso não é uma manifestação de corrupção na igreja, em que nós temos que sobreviver e fazer liturgia de culto para encher linguiça, e esporadicamente, durante 3 dias, no retiro de carnaval, lá pode arrepiar a coluna, chorar, misturar lágrima com catarro e quebrantamento. Até porque, na live de hoje, nós também vamos falar que avivamento não é emoção. Avivamento é uma coisa muito mais profunda do que o choro, a lágrima, o quebrantamento e o arrepio na coluna. Mas na história dos avivamentos, sempre que o divino invade o humano, o imanente se conecta com o transcendente, é comum acontecer lágrima, choro, catarro, arrepios e fenômenos quânticos estrambólicos, milagres, sinais, curas, exorcismos, fenômenos dos mais diversos. A teologia da imaturidade se reúne para buscar os fenômenos. A teologia do reino de Deus, que está tentando formar Cristo em nós, a esperança da glória, se reúne para adorar aquele que é eterno e, como um efeito secundário, um desdobramento natural da centralidade de Jesus, o Hamashia, o Messias, o Cristo,
Aí o segundo fenômeno são esses milagres e essas manifestações, sejam emocionais, espirituais, quânticas, sobrenaturais. Bom, já falei demais para introduzir o assunto. Quero deixar à vontade cada um para continuar o raciocínio, alimentando, concordando ou refutando esse raciocínio inicial. Quero ouvir meus irmãos agora. Eu vou pegar a deixa do Becker. Vou pegar a deixa do Becker e vou dizer o seguinte. Lá estavam fazendo fila para ir uma capela e ficando no frio 4, 5 graus abaixo de zero. E o povo, para adorar a Deus, para sentir a presença de Deus, para buscar Deus, que a gente busca Ele todos os dias, todos aqui são formados teologicamente, servem o mesmo Deus, vivem o mesmo Deus todo dia. Tem grandes avivamentos, igual Imperatriz, mesmo eu sei que tem avivamento Imperatriz na Assembleia de Deus lá, enorme, que eu conheço alguns. Então, eu vou citar Goiás. Becker estava citando lá, mostramos aquilo lá e tudo mais, mas vocês não olharam para algo que a gente tem em Goiás. Então, eu vou contar para vocês o que acontece. Tivemos um avivamento no ginásio internacional de Goiás, que cabe 460 mil pessoas. A mídia suja, que eu vou usar a mídia suja, a mídia esquerdopata, certo? O que aconteceu com a mídia esquerdopata? A mídia esquerdopata não fez questão de mostrar 420 mil jovens num lugar em Goiás, em adoração durante 5 dias, nós estávamos adorando, e eu mostrei para o Becker, eu fui mostrando para o Becker, não fizeram questão de mostrar. Quer dizer, mas os americanos eles vão mostrar. Por quê? Qual o motivo? Então, vamos lá. Do mesmo jeito que tem a mesma unção de Deus lá, tem lá na igreja do Tiago, que está aqui, ó. Sincerão, né? Tiago Sincerão. A mesma unção, o mesmo Deus, o o que habita lá, está lá, a mesma unção. Pastor Domires, apóstolo Eudésio, o Cláudio todos, Júnior, tantos outros que estão aqui na live. Em todos. A diferença é que a mídia deles, para fazer isso, meu amigo, os caras têm o poder da televisão. O poder da televisão ele faz tanto para o bem quanto para o mal. Sim, a mente americana é uma mente publicitária, organizada, estruturada, que consegue pegar o fenômeno e a experiência genuína que eles estão vivendo lá e levar e transmitir, espalhar isso para o mundo todo. A nossa habilidade tupiniquim não é tão organizada, tão sistemática. Como ferramentas de comunicação, nós somos amadores ainda. Mas o fato é, o movimento de oração e intercessão de Asbury é genuíno? É o Espírito Santo de Deus que fez aquilo lá? É um demônio? É um espírito de engano? É obra do homem? É obra de Deus? Ou é a junção entre a vocação e a natureza divina com um grupo de fiéis remanescentes que acabaram se unindo e aplicando o seu coração para isso? E, de repente, algo quântico acontece, algo fora da liturgia. Espontaneamente, ninguém quer ir para casa. Ninguém mandou eles ficarem ali, ninguém criou artificialmente essa resposta de espontaneidade de ficar no auditório orando, intercedendo e não encerrar a reunião. Eu tenho certeza que nós, no Brasil, já vivemos e viveremos ondas de avivamento tão grandes quanto do Kentucky, ou maiores do que a do Kentucky. Em algum momento dessa live, nós vamos falar um pouquinho sobre a história dos avivamentos. Quem viveu aqui o avivamento Toronto? Quem viveu aqui o avivamento Pensacola? Quem experimentou aqui o avivamento de Lakeland? Quem aqui viveu tantos outros fenômenos, né? Agora, no Brasil, nós também temos os nossos avivamentos. 50, 40 anos atrás, tinha quantas igrejas aí em Goiás? Qual era o número de evangélico em Manaus, em São Paulo, no Rio de Janeiro? Cara, incubações criativas de fé, processos de crescimento, de provisão, de evangelismo, também acontecem no Brasil. Em algum momento eu vou explicar o que é o avivamento e o que a gente pensa ser o avivamento.
Eu, particularmente, não creio que um paralítico andar da cadeira de roda é o avivamento. Porque você pode ser curado e andar da cadeira de roda sem apresentar fruto de arrependimento. Então, não foi avivamento. Foi um fenômeno quântico de incubação de fé criativa e alguém usado por Deus no dom de milagres, no dom de prodígio, e curou aquele paralítico. Acabou o assunto. Se esse cara vai ser curado da cadeira de roda e sair andando da sua paralisia e vai se tornar frutífero no reino de Deus ou não, não depende da fé de quem ora pela doença. Depende do fruto de arrependimento, que é o resultado do ministério do Espírito Santo nos convencendo da justiça, do juízo e do pecado. Então, avivamento é 500 mil pessoas adorando a Deus 5 dias juntos, o avivamento é fruto de arrependimento. Essa introdução do Léo eu achei ótima, porque ela já está me preparando aqui para conduzir os próximos tópicos que eu rabisquei aqui. Eudésio, me dá a tua opinião, tua experiência em Araguaína, ao redor do mundo, e qual a tua leitura do fenômeno lá de Asbury? Porque quando Deus faz algo genuíno, os críticos se manifestam dizendo, não, isso aí é espírito de engano. Eu vi pessoas escrevendo na internet, daqui a pouco o pastor Cláudio Júnior vai fazer a contribuição dele, ele até conversou comigo por telefone, Becker, uma coisa de oração espontânea que Deus está fazendo lá, tantos críticos falando que aquilo lá não é de Deus, e o quê? Estados Unidos é terrível, né? Assim como a mídia faz o mundo ficar sabendo da reunião de oração que está tendo lá, também os críticos, os negativistas usam essa mesma ferramenta de publicidade americana para tentar destruir o que está acontecendo. Dá a tua opinião. Vamos fazer um rodízio. Gelson, eu penso como você e concordo integralmente. A minha experiência desde a minha adolescência em relação a isso é algo assim, como você falou, tem acontecido no mundo inteiro e a gente vê, mas aqui no Brasil não tínhamos mídias e eu me converti muito cedo entre aspas, né? Eu converti aos 13 anos e em 82, lá em Curionópolis, no Pará, na região da Serra Pelada, foi lá que eu conheci meu irmão Domires. E nós vivemos um avivamento na nossa igreja em Curionópolis. Nós vivemos um avivamento em 83, início de 84, muito tremendo, entendeu? E depois Domires veio como fruto desse avivamento. Nós vivemos um mover de oração tão tremendo, espontâneo também, que o único dia que a gente não tinha atividade na igreja era na segunda-feira, e nós pedimos para a missionária para orarmos na segunda-feira. E isso aí trouxe um avivamento tremendo. Toda semana alguém era batizado com o Espírito Santo. A mocidade se uniu como nunca, e evangelizamos e trabalhamos, e tanta coisa aconteceu. E aí a igreja cresceu. Eu fazia parte da turma do Domires, eu tinha 2 turmas. Eu vivia um pé na igreja, outro pé no mundo, e Domires fazia parte da turma do mundo. E quando eu tomei a decisão de ficar só com Cristo mesmo, foi algo tremendo. Da minha turma de bagunça, todo mundo se converteu, com exceção de um. Só um amigo meu, o Domires está aí, ele lembra do Camisa, só o Camisa não se converteu, todo mundo se converteu. Da minha turma de bagunça saiu vários pastores, inclusive o pastor Domires. E o que eu posso dizer é o seguinte, eu vejo tudo isso como um avivamento, como uma obra de Deus ali em Asbury, não vejo como sendo algo que não seja de Deus, mas a questão toda para mim é a continuidade, é aquilo que o profeta Malaquias falou, aviva a tua obra no decorrer dos anos, e no decorrer dos anos faze-a conhecida. Para mim, avivamento é o resultado dessa visitação de Deus. Eu vejo como uma visitação, Deus está visitando o seu povo, manifestando o seu poder, como fazia ali no Velho Testamento, que os sacerdotes caíam pelo chão, não conseguiam ministrar, e toda aquela presença de Deus ali, e depois que sai aquele mover, é a continuidade, é o fruto do arrependimento, é a constância. Avivamento para mim é, por exemplo, eu olhar para o meu irmão Domires, que eu conheço já desde os meus 14 anos, tem 40 anos que eu conheço esse cara, é eu olhar para trás e chegar no presente hoje e ver Domires de pé. O que eu posso concluir o quê? Domires é um homem avivado. Porque por tudo que a vida já impôs a ele, e ele continuar de pé, sem se desviar, sem negar a fé, isso é avivamento. Então, eu penso muito em relação ao avivamento como isso. O fruto que vem dele
essas visitações, amo essas visitações, essa manifestação do poder, esse atrair os jovens, porque a verdade é o seguinte, nós que estamos aqui somos frutos de um avivamento que nós vivemos na nossa juventude. E depois que a gente entra no meio eclesiástico, de estar, digamos assim, nos bastidores, matando um leão todo dia, lidando com tanta coisa, com tanta frustração, com tanta hipocrisia, com tanta coisa, e permanecer de pé, meu irmão, não é fácil, não. É só por Deus. Então, nas minhas considerações preliminares, é basicamente isso aí, entendeu? Vejo como sendo 100% de Deus, mas eu sei que Deus está fazendo aquilo ali com o objetivo. Manifestar a obra dele conhecida no decorrer dos anos. É o decorrer dos anos que vai mostrar o fruto de Esburi, e eu sei que, com certeza, Deus não está investindo em vão ali, não. Deus tem o fato de Deus colocar na mídia também, eu vejo como sendo Deus, os americanos são inteligentes, etc., mas isso aí está despertando muita gente. Tem gente querendo replicar o movimento, glória a Deus, porque entra aí um segundo fator, que é o fator que o Gelson falou, que o avivamento não é responsabilidade só de Deus, tem uma responsabilidade humana. E se esse movimento está levando outras pessoas a querer multiplicá-lo, replicá-lo, isso é bênção demais. Eu sou totalmente positivista em relação a esse assunto. Essas são minhas considerações preliminares, Gelson. Excelente, Odésio, excelente. O salmista fala, né, para publicar, fazer conhecido os feitos do Senhor, as grandes obras do nosso Deus. Então é óbvio que, de alguma forma, você tem que dar testemunho, é inevitável que haja uma publicidade. Você citou aí a Abacuque, né, Aviva, Senhor, a tua obra. A Abacuque também fala para escrever de uma forma tão grande que o caboclo passa rápido e consegue ler. Acho que o Abacuque é o cara que... o personagem do Antigo Testamento que criou o outdoor, a publicidade de rua, sem carro, né? O cabra passava de jegue e conseguia ler o que Abacuque havia publicado, de tão grande que era. Eu conheci, há uns 4, 5 anos atrás, pregando em Los Angeles, um casal. O casal ele era tradicional, vinha de uma teologia histórica, e eles foram no avivamento de Pensacola. E eles viveram intensamente aquele mover de oração e intercessão de Pensacola. Mudou a família, mudou a identidade teológica deles e mudou o nicho de influência social que eles trabalhavam. Eles tinham um comércio, saíram do comércio, foram abrir uma universidade e uma escola de primeiro, segundo e terceiro graus lá na Califórnia. Pastor Cláudio Júnior conhece, nosso amigo pastor Paulo Rosa, ele me levou lá, onde o Timothy, o filho do Paulo Rosa, é deão. Ele é psicólogo, pastor e deão dessa escola. É uma escola pública, é uma escola privada, é uma escola particular, caríssima. Deve ter uns 4.000 alunos matriculados. Naquela época, anos atrás, quando eu os conheci, devia ser assim, $5.000 por mês que os pais pagavam para os filhos estudar naquele colégio. Todo dia de manhã tinha um culto, como qualquer outra escola denominacional aí, e a grade curricular, português, inglês, matemática, física, história. E eu preguei num desses cultos lá, acho que 2 dias, 3 dias, não sei, a gente deu uma palavra lá, gerou uma relação, uma comunhão. Só que o interessante é que esses caras, esse casal, então eles absorveram tudo que estava ligado ao avivamento de Pensacola, oravam, tremiam, choravam, riam, começavam a sentir a presença de Deus, a mão esquentava, eletricidade, todos esses fenômenos que alguns talvez chamem de imaturidade, de meninice, sejam críticos a isso, esse casal tinha. Mas sabe qual é o fruto do avivamento Pensacola? Só através da vida desse casal, 70% dos alunos, quase 4.000, 5.000 alunos matriculados, 70% dos alunos são chineses. Uma das mensalidades mais caras, talvez, daquela região da Califórnia. E desses 70% de alunos chineses, morando nos Estados Unidos, estudando nos Estados Unidos, havia ali uns 500 da alta cúpula do Partido Comunista, da China, que os pais mandaram para estudar nos Estados Unidos. Eu disse assim, cara, Deus deu um portal aqui de influenciar a segunda geração de líderes do Partido Comunista Chinesa, a terceira geração, a quarta geração. Se esses caras... Aí os jovens começaram a ir para os cultos, muito críticos, muito céticos, muito ateus, mas vários anos, todo dia de manhã, palavra, oração, adoração, doutrina por doutrina, não muda ninguém.
Didaquê por didaquê só deixa o cara mais crítico, mais chato, mais rabugento em relação à Bíblia. Mas atmosferas de adoração, fogo, calor, eletricidade, unção, lágrima, catarro, quebrantamento, anjos, demônios. E, de repente, começou a acontecer entre esses alunos do colégio que vieram da China para estudar exorcismo, cura, alguém tentando se suicidar e não se suicidou, aceitou Jesus. E os donos do colégio, que são frutos desse avivamento de Pensacola, eles contando para mim, tendo que administrar reuniões, videoconferência, com os pais, com os avós, alta cúpula do Partido Comunista Chinês na China. Alguns pegaram avião, vieram para ter reunião presencial, para entender como é que é isso, meu filho está chorando, orando em línguas, tendo fenômenos empíricos. Bom, se vai abortar, se vai dar errado, se os pais vão tirar os meninos do colégio e botar numa escola secular, não sei. Sei que até aquele momento que eu estive lá, conheci o testemunho desse casal, e eles dizem, o que nós estamos vivendo hoje com essa escola é uma profecia que nós recebemos lá, no avivamento herético de Pensacola, entendeu? Só pelo que eu convivi e troquei de experiência com eles durante aqueles dias, eu já tenho a certeza do que o Will Désio falou. Fora o fenômeno de oração, adoração, espontaneidade ali daqueles dias de quebrantamento, já vejo frutos maduros para a glória de Jesus. Uhum. Se isso vai influenciar uma terceira, quarta, quinta geração de líderes do Partido Comunista Chinês, quando esses alunos voltarem para a Ásia, não sei. Espero que sim. Vamos crer que sim. Mas em partes profetizamos, em partes cremos, em partes estamos vendo e falando de um testemunho de algo que Deus já fez, em partes estamos crendo e misturando expectativa de algo que Deus ainda haverá de fazer. Pastor Cláudio Júnior, tu está conosco, libera o teu microfone aí, dá a tua opinião, vamos deixar todo mundo falar um pouquinho. Eu estou completamente de acordo com a linha de pensamento do Beck a respeito do avivamento bíblico, não é? Do avivamento legítimo. Agora, irmãos, eu queria compartilhar com vocês. É muito interessante. Eu já participei de um avivamento aqui na América, nos Estados Unidos. Eu estou aqui há 30 anos, cheguei aqui muito novo. E vi alguns avivamentos aqui que foram específicos para aquilo que Deus queria fazer naquela cidade, naquela comunidade, né? Agora, algo interessante aconteceu no avivamento em Osbury, que chamou a minha atenção. Eu tive muitos amigos que foram lá, eu estava para ir para lá, mas o meu schedule aqui não permitiu eu sair daqui, foi bem difícil eu ir para lá. Mas eu tive muitos amigos que foram, ouvi muitos relatos, muita gente compartilhando a experiência de estar lá, né? Mas algo me chamou a atenção. A Universidade de Osbury, ela é completamente tradicional. No local onde estava acontecendo os cultos, e na universidade também, não tem nada de tecnologia, absolutamente nada. Os irmãos viram lá no templo, não tinha LED, não tinha iluminação, não tinha nada, não tinha nada de que a gente espera, né? Ou muita gente fala, uau, que bonito, que lindo e tal. Foi um grupo de jovens que foram para lá, que fazia parte do curriculum, né? da matéria das aulas deles, de ir para o templo para orar. E eles começaram a orar e veio um derramar de Deus sobre eles. Isso me chama a atenção que a gente não precisa de tecnologia nenhuma, de um templo ultra mega extraordinário para Deus se manifestar, né? Deus se manifestou lá de uma forma muito, posso dizer assim, muito simples no meio deles. E esse mover, Becker, está repercutindo nos Estados Unidos, primeiro porque eles precisavam de um despertamento lá naquela cidade, no estado, e isso foi algo que eu pude perceber aqui nos Estados Unidos, que foi algo muito local, foi algo que Deus quis fazer ali com eles, né? Então eu creio também que existem avivamentos que são específicos, são avivamentos que acontecem para uma comunidade, para um grupo de pessoas, para uma igreja, para um povo específico, né? E houve um hype muito grande no Brasil, e aí eu compartilho com o pastor que falou primeiro,
do Goiás, houve um hype muito grande sobre esse avivamento de Asbury. Para os irmãos terem uma ideia, eu fiquei sabendo isso de várias pessoas. Quem publicou o que aconteceu nesse avivamento, quem jogou na mídia, quem fez, foram os brasileiros. Os próprios americanos... Os brasileiros que deram visibilidade, Os brasileiros... Agora, veja bem, os brasileiros no Brasil, não os brasileiros que moram nos Estados Unidos, os brasileiros do Brasil que fizeram um hype terrível sobre o avivamento de Asbury. Quando eu fui investigar, eu confesso para os irmãos... Teve pessoas que me escreveram, Cláudio, dizendo que nós somos os primeiros a publicar um vídeo sobre isso. Eu não sei se é verdade. O Léo aí botou uma ferramentinha dele para divulgar e eu me levei um susto, assim, 246 mil visualizações. Eu digo, cara, eu não fiz nada, não paguei impulsionamento, nada, assim, publiquei e esqueci. O Léo disparou umas 8, 10 horas, eu acho, lá da ferramentinha dele, e, de repente, eu vi várias pessoas baixando o mesmo vídeo, multiplicando o mesmo vídeo, depois eu vi outros vídeos diferentes. Eu não fazia ideia que o auditório lá não tem tecnologia para transmitir ao vivo as reuniões. Está me trazendo uma coisa totalmente nova. Nada. Continua. Inclusive, eu queria dizer para os irmãos aqui algo um pouco triste, porque lá dentro não podia fazer live, lá dentro não tinha câmera filmando, lá dentro não tinha nada. Tinha um grupo de pessoas cantando, a universidade orando. É tradicional, a universidade ela é histórica, ela não é com inclinações carismáticas. Histórica, tremendamente, muito tradicional. Os brasileiros que estavam presentes nas reuniões foram os únicos que receberam puxão de orelha, foram chamados a atenção, pastores do Brasil, cantores do Brasil, a galera filmando e não podia que tem muitos seguidores dentro do culto, fazendo selfie. Olha, gente, olha aqui onde que eu tô, olha o que está acontecendo, me segue aí, divulga esse vídeo, aperta o botão do like, passa a me seguir, tal, eu tô aqui. E a universidade começou a pedir para eles se retirarem. Isso aqui... Não fazia ideia disso. Não é permitido você fazer isso aqui. Se você está aqui com essa finalidade, por favor, se retira, vai lá para a rua, lá fora, faça isso lá fora, mas aqui dentro não. Os brasileiros foram os únicos. Interessantíssimo, eu não fazia ideia disso. Pois é. Um pastor amigo meu estava lá e falou, cara, eu tive vontade de ir embora, eu tive vontade de sair porque eu estava com vergonha. Eu dobrei a bandeira do Brasil, escondi a bandeira do Brasil porque eu não queria que ninguém soubesse que eu era brasileiro. Porque os brasileiros estavam lá... filmando lá dentro do auditório de culto lá. Exato. Essas coisas eu respeito, eu gosto disso, cara. Eu acho que isso dá legitimidade para o negócio, entendeu? Os críticos aí estavam falando que não tinha milagre, que não tinha cura, era poucos fenômenos de cura. Mas eu acho que as pessoas têm que entender que nem todo avivamento é igual e nem todo avivamento cumpre o mesmo propósito. Cláudio Júnior falou isso no início da participação dele, que eu achei muito importante. Na história do avivamento, tem avivamento de milagre, tem avivamento só de arrependimento, tem avivamento de restauração de casamentos, de família, de coração de pais convertendo a filho, coração de filhos quebrantando aos pais. Tem avivamento que o secundário, todo avivamento tem que ser centralizado em Jesus. Voltar para Jesus. É por isso que acontece avivamentos ao longo de 2000 anos da era cristã, é por isso que acontece avivamentos em 6.000 anos de judaísmo do Antigo Testamento. Mas, uma vez que volta para a centralidade de Deus, de Jesus, aí o efeito do secundário, provisão financeira. Eu estou tendo um avivamento porque eu tenho dinheiro. Mentira. Você tem um avivamento porque você tem Deus centralizado no teu propósito de existir. O assunto secundário a isso é provisão financeira. Se inverter isso, cara, você cai numa neurose louca, porque os testemunhos de Jeová também têm dinheiro. Os mormons têm um banco, administram os fundos da Coca-Cola.
Mormon também tem dinheiro. E nem acredita que Jesus é Deus. Entendeu? A seita da avó Rosa, lá em São Paulo, também cresce numericamente. E nós estamos vendo o avivamento porque crescemos numericamente. Esse ano batizamos 1.000 pessoas. Errado. Você tem um avivamento porque Jesus é o centro. O fruto de arrependimento, você se alinhou na terra com o coração de Deus no céu. Isso é uma coisa genuína, legítima, bíblica e avivada. Qual é o desdobramento disso? A igreja cresceu numericamente com tantos batismos. É o secundário. Se você pegar o fenômeno secundário e dizer que isso é o avivamento, cara, o Dr. Fritz também incorporava aí em Brasília e curava muitas pessoas. Tem gente curada até hoje, entende? Então você não pode perder a centralidade do que Deus está fazendo. E isso que o Cláudio trouxe, nem toda a comunidade, nem toda a cidade, nem todo o estado, nem todo o país, naquela janela geracional, naquela dispensação de tempo, está vivendo o mesmo problema. Por isso que o avivamento não vai ser igual. Mas o que é o DNA do avivamento? É quantas pessoas eu batizei, quantos carros eu comprei, quantas emissoras de rádio, TV ou Learjet a igreja tem? Não, tudo isso é secundário, adjacente. É possível você ter mecânica, artificialmente essas coisas, e não ter fruto de arrependimento. Essa é a parte assustadora do sistema babilônico infiltrado dentro das religiões e do denominacionalismo na pós-modernidade. Então, o crescimento numérico prova que é avivamento? Não. Mas na história dos avivamentos, a igreja sempre cresceu numericamente em membresia. Fenômeno de cura, milagres, sinais, o dente de ouro, pó dourado, cheiro de mirra no meio da adoração, caiu o diamante do céu, que o anjo estava dançando e das vestes angelicais se materializou essas coisas. É possível? Eu, hereticamente, não tenho dúvida e creio que é possível e já experimentamos isso. Este é o propósito da reunião de oração? Não é. Se você me disser, vamos fazer uma reunião de oração aqui para ver dente de ouro, eu te dou um tapa na orelha. Vamos fazer uma reunião de oração para se render a Deus, confessar o nosso pecado, proclamar a palavra de Deus. Até um dos inúmeros avivamentos do Antigo Testamento é o avivamento da proclamação da palavra. Eles se reuniram em praça pública, nacionalmente, jejuaram, oraram, pediram perdão dos seus pecados e fizeram a proclamação textual de todos os pergaminhos que a Torá, até aquele momento da história dos judeus, estava organizada. Mais tarde vai ter outros elementos da Torá que vão ser acrescentados a ela. Na proclamação da palavra, houve um mover de revolução, de transformação. Eu acho isso que o Cláudio está trazendo tão poderoso que eu não fazia ideia que lá não tinha, era uma coisa assim tradicional, não tinha Wi-Fi dentro da nave de culto para fazer publicidade e transmissão. Isso realmente me acrescentou muito, Cláudio. Eles não tinham banda, eles estavam tocando com piano, um violão, tocando com um violão sem estar conectado nas caixas do PA da igreja. Eles estavam tocando ali. Tinha uma irmã com um pandeiro na mão. Tinha 2023, um avivamento e o cara tocando violão sem estar conectado no som da igreja. Como assim? Amigos meus, ministros de louvor, foi para lá e chegou na margem lá do Rio Jordão. João Batista na margem do Rio Jordão. Só faltou o gafanhoto e o mel para comer. O DNA daquilo que o João Batista manifestou. Vocês lembram do avivamento que aconteceu na cidade de Boston, estado de Massachusetts? Na igreja do pastor Uriel de Jesus. O Becker esteve muito lá, o Becker sabe muito bem desse avivamento. Sim, eu participei desse avivamento. Depois se perderam com aquele livro, com a coisa dos anjos, tudo. Mas começou muito genuíno. Final dos anos 90. A característica daquele avivamento era a manifestação da presença de Deus, da glória de Deus, mas não tinha... Becker pode confirmar isso. Não, eu não vi conversões, eu não vi pessoas se rendendo aos pés de Jesus, muitas almas se rendendo aos pés de Jesus. A gente viu ali um mover do Espírito. É um avivamento específico. Era muita gente religiosa, já doutrinada e já congregada, tendo uma revolução individual e pessoal. Mas, assim, americano que aceitou Jesus e deixou de ser traficante, pouquíssimos, esporádicos. Não era nem os brasileiros. Nem os brasileiros. Era crente de igreja que teve um despertamento pessoal. Isso. Não gerou almas. Gerou muitos pastores que quiseram se afiliar ao ministério
E o pastor Ariel de Jesus teve igrejas espalhadas por quase todos os estados dos Estados Unidos. Teve um fruto, lógico, teve um Não, foi um crescimento fenômeno absurdo, missiológico, sim, porque foram 76 igrejas ao redor do mundo a partir daquela sim, experiência. Que é aquilo, sim, o sim. efeito secundário, aumentou o fluxo de provisão financeira. O efeito secundário, a igreja tinha, sei lá, tantas pessoas, agora tem milhares de pessoas. O efeito secundário foi intenso. E de certa forma, eu acho que ele nem comprar uma casa para ele morar, até hoje ele não comprou. Ele abriu, mandou dinheiro, missões, Brasil, fora. Mais tarde, entra num caminho de maturidade, traição, muitas coisas, e é uma coisa genuína, linda que Deus fez, começou muito bonito nos anos 90, terminou ali no início dos anos 2000 com imaturidade. Mas tu fez uma observação muito interessante, não era um negócio assim de, 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 de pessoas da sociedade secularizada se tornando cristãs. Era pessoas religiosas de um modelo denominacional tendo um reavivamento pela glória, pela presença de Deus individual. Isso. Para mim, o avivamento de Osbury, para mim, ele representa aqui nos Estados Unidos um despertamento local que Deus decidiu fazer na universidade e com os moradores daquela cidade, porque é uma cidade no interior, não tem praticamente nada na cidade da universidade. A única cidade que tinha restaurante para poder atender 1/4 do número de pessoas que estavam lá nos cultos era uma cidade perto, que é a cidade de Lexington. Então, a própria cidade é uma cidade interior. Então para mim, foi um avivamento local que Deus decidiu fazer ali entre eles. Cumpriu um propósito Agora, ali naquela comunidade. Antes de eu terminar minha fala, eu queria compartilhar algo com os irmãos que tem a ver com o que o primeiro pastor que falou, o pastor que falou primeiro, que falou sobre Goiânia, o avivamento, os cultos que teve com os jovens de Goiânia. Gente, posso abrir meu coração aqui para vocês? Abra. Sinceramente. É frustrante demais você ver a igreja brasileira dar um hype em um avivamento, como deu aqui em Osbury, quando nós estamos vivendo um avivamento aqui na nossa igreja, o Becker sabe disso. Vocês estão vivendo o avivamento do Brasil há muitos anos, gente. O Brasil está vivendo um avivamento há muitos anos. Tem igrejas aqui vivendo avivamentos aqui extraordinários. O Brasil já passou por vários avivamentos. BH, através da Lagoinha, teve um avivamento tremendo lá, choveu dentro do santuário, pó de ouro para tudo quanto é lado, cura, rendição, pessoas se rendendo aos pés de Jesus por todo o Brasil, vários avivamentos, e aí o pessoal sai do Brasil para vir aqui na América dar um hype em um avivamento que está acontecendo aqui, relativamente pequeno ao que Deus tem feito no Brasil. A minha indignação... das intervenções de Deus pela geografia do Brasil aqui. Perfeitamente. A minha indignação com isso é o seguinte: a galera está atrás de hype, o pessoal está atrás de seguidores. Do só, e não do genuíno. Eles não querem o avivamento pessoal, eles não querem arrependimento, eles não querem poder de Deus, manifestação da presença de Deus. Eles não estão atrás de almas, eles estão atrás disso aí. É bombar na internet falando de algo que está acontecendo lá. Mas e aqui? E aqui, na minha igreja? E os pastores do Brasil que estão dando de tudo e Deus está usando eles poderosamente? Não foram publicados, não foram jogados na internet. Agora, um avivamentozinho aqui com o cara da viralização em massa, um cara aqui com sandália de dedo no pé, com a bermuda rasgada, um violão sem estar conectado no PA, cantando as canções que se cantam normal nas igrejas daqui. Aí isso tem que viralizar. E o avivamento que está acontecendo nas igrejas do Brasil não vai viralizar? Não é importante? É importante só o que acontece nos Estados Unidos com os americanos? Pelo amor de Deus, eu acho que nós precisamos de um avivamento em nós primeiro, né? E esse tópico, Becker, é muito importante para nós, pastores.
E nós precisamos, não podemos alimentar esses hypes. Como é que fala em português isso daí? A gente não pode alimentar essas explosões que acontecem fora quando nós estamos vivendo isso nas nossas igrejas. O trabalho de vocês, Deus está avivando, Deus está salvando almas, Deus está fazendo coisas extraordinárias. Essa fala do pastor Cláudio, ela me faz, inclusive, entrar aí, né? Fazer essa participação de forma bem entrona, porque é a minha preocupação. Não, vai, vamos espontâneo. É a minha preocupação. Foi a minha leitura logo que explodiu. Pessoas, membros da minha igreja, postando. E eu olhando, disse, meu Deus, eu não estou vendo essa pessoa na igreja, eu não estou vendo essa pessoa buscando, eu não estou vendo essa pessoa divulgando como está divulgando esse evento. Então, esse é um retrato, pastor Cláudio, esse é um retrato. Olha só, está acontecendo aqui em João Pessoa, através do Instituto Bíblico Betel Brasileiro, um movimento de oração. Eu lembro bem, eu estava enfermo, estava acamado, recuperando de uma cirurgia. Eu recebi a visita da presidente do Betel Brasileiro, missionária Eva Rego, com seu esposo, com a sua equipe. O esposo não estava. E naquela ocasião, ela tinha acabado de assumir a presidência do Betel Brasileiro. E nós estávamos conversando ali sobre o que fazer, dar os primeiros passos. E eu lembro bem, eu disse, Eva, João Pessoa está vivendo vários movimentos e fenômenos. E é importante que continue, e que cada um continue na sua vertente. O que o Betel tem? O que o Betel pode oferecer? O Betel trabalha a formação, além da informação, além da capacitação teórica. E dentro desse ponto, eu vou dizer para você, o Betel precisa sair na frente realizando um movimento de oração. Nós conversamos ali, passou, eu até disse, olha, coloque seu esposo à frente, ele gosta muito de orar, tal. E ele passou. Tempos depois, a missionária Eva reúne com a sua equipe e organiza um movimento de oração. Recentemente, completou um ano, 24 horas. Se você entrar no Instagram do Betel Brasileiro, 3 da madrugada, 5 da madrugada, 7 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, vai ter sempre alguém orando, um grupo de pessoas, 10, 15, 20, 100. Esse movimento está acontecendo há mais de um ano, já são muito mais de milhares de horas de oração. Isso não virou rápido. Ninguém está divulgando isso. Entendeu? Então, isso é forte. O que o Idésio trouxe aqui também me chamou a atenção um detalhe, né? Quando ele lembra daquele período que a gente viveu, um movimento muito, muito especial de Deus, de avivamento entre a juventude da nossa igreja lá no Pará. E um dos resultados disso foi quantos jovens disseram sim à missão de Deus, quantos jovens aceitaram o chamado do Senhor. Eu vim para o seminário sob aquele efeito do impacto do mover de Deus. Eu me converti 17 de março de 1985. Eu tinha apenas 10 meses de convertido. Com 16 anos de idade, eu deixei o garimpo, eu deixei a minha família. Eu disse, eu não quero mais buscar ouro, eu quero buscar almas. E eu vim para o Betel Brasileiro. Cheguei aqui com 16 anos, a presidente não quis me aceitar pela minha idade. Mas aí Deus ministrou ao coração dela, visitou, o Espírito Santo visitou ela de madrugada e disse, não é para mandar voltar, é para você receber, foi eu que trouxe, você vai tratar como se fosse seu filho. E foi assim que eu fui tratado. Olha só, e eu sou um exemplo, e o Désio é um exemplo, Edna é um exemplo, é uma turma grande daquele período, daquela época, que está na missão de Deus, fazendo a obra de Deus. Isso é avivamento. Então, eu trago aqui também esse ponto sobre o propósito do avivamento. O que Deus espera com o avivamento. Eu acompanhei, por exemplo, o avivamento na África do Sul. Eu ouvi pessoalmente Trevoldal, que participou ativamente ali do avivamento da África do Sul. Eu estive num congresso, inclusive promovido por Caio Fábio, que caiu. E naquele congresso, quantas pessoas amanheceu com dente de ouro?
E eu fico, é este o propósito? Eu sei que não é, mas eu sei também que Deus faz, que Deus opera, que Deus realiza essas obras pelas razões que Ele tem. É hora da gente ajustar isso, equilibrar essa coisa, equilibrar esse entendimento e, principalmente, estabelecer uma consciência do propósito que Deus tem quando Ele aviva. Quando o avivamento caiu em Atos, ali na igreja de Atos, aquela igreja bombou na evangelização, a igreja explodiu na pregação do evangelho, no cumprimento da missão de Deus. E isso a gente não está vendo hoje. Aconteceu no Brasil, Descende. Quantos estão sendo alcançados? O que está acontecendo a partir desses movimentos? A gente precisa pensar mesmo, esse momento aqui é oportuno. Eu fico feliz demais, Gelson, por conhecê-lo. Agradeço ao Eudésio por me conectar com você e, através dessa conexão com você, agora com o Cláudio Júnior, agora com o Tiagão Sincero aí, né? Fez um lanche agora que me deixou de água na boca agora. Enfim, todo mundo aí que Deus está nos permitindo conhecer. Que privilégio, que bom, e que Deus nos avive, em nome de Jesus. Pastor Amém. Domires, excelente participação, continua nesse foco do movimento de oração dentro do Betel brasileiro, porque esse é o primeiro passo da nossa responsabilidade de encontrar, despertar, organizar e mobilizar fiéis remanescentes para receber a laranja, a metade da laranja, que é a responsabilidade de Deus. Um sopro divino, uma intervenção soberana, absoluta e intensa. Se você pegar o DNA do que você acabou de citar, Atos capítulo 2, o primeiro avivamento, eu particularmente creio que o Pentecostes de Antioquia foi maior do que o Pentecostes de Jerusalém. O Pentecostes de Jerusalém foi um ensaio, foi o alongamento, foi o aquecimento. E eu vejo uma geração, uma sociedade, uma juventude sendo atropelada nos últimos anos pela militância socialista, progressista, comunista, doutrinação gay, dentro das escolas, dentro das universidades. E aí você acha que esse povo que está agonizando, que está gemendo, com dores de parto, engolindo o desaforo e levando para casa, chorando silenciosamente no banheiro, vai ficar sem ter uma resposta da parte de Deus? Então, eu 15 anos atrás, publico um livro chamado Avivamento Integral, uma teologia para a igreja da pós-modernidade, onde eu construo as minhas heresias que antecedem e que são a nossa responsabilidade pela outra parte, que é a ação soberana e gloriosa de Deus em manifestar o seu avivamento. Quando você pega Atos capítulo 2, tudo começa com um processo criativo de incubação de fé de 10 dias. Durante 10 dias, 120 pessoas estão no cenáculo jejuando e orando. Liam os pergaminhos do Antigo Testamento. Eles tinham uma expectativa. Qual a expectativa? A promessa de Jesus, descrita pelo evangelista, pelo apóstolo Lucas. O que Lucas fala? Permanecei, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos em poder. Então, eles estão obedecendo essa promessa, essa expectativa. 10 dias de incubação de fé criativa. 10 dias de oração, 10 dias de jejum. Tá, devia cantar 3 músicas rápidas e 2 músicas lentas. Devia ter algum tipo de liturgia nesses 10 dias de 120 pessoas no cenáculo. Não era para ter 120 pessoas ali. Era para ter 500. Porque em 1 Coríntios, quando Paulo fala que 500 pessoas, alguns deles ainda vivem, presenciaram Jesus corporalmente ressuscitando dos céus, 500 caboclos viram Jesus, o corpo ressurreto, subindo aos céus. Ele disse, e ele reafirma, e ele estabelece essa teologia no final de Lucas, de permanecer em Jerusalém até ser revestido do poder do alto. Só que agora no cenáculo eu não tenho 500 pessoas orando com os apóstolos do Cordeiro, nem com os apóstolos para o corpo de Cristo no cenáculo. Eu só tenho 120 pessoas. 380 pessoas foram comprar, vender, costurar, carpir, resolver as suas coisas. Se perderam no seu fluxo urbano de responsabilidades. Agora, 120 pessoas que estão nesse processo criativo de incubação de fé, que é uma, não é a única, das nossas
disciplinas devocionais, não para comprar, não para merecer o avivamento, cada heresia idiota que a gente acha, não é para mim me santificar na minha vida piedosa de disciplina devocional, tanta neurose que a gente já escutou nos púlpitos por aí. É no meu foco de morrer para o que está acontecendo no sistema lá fora e me voltar para a promessa do que Deus vai fazer aqui dentro. Aí acontece o fenômeno quântico, aí acontece o milagre. Aí anjos ministradores em forma de vento e espíritos ministradores em forma de fogo abrasador se manifestam naquele ambiente. Vento impetuoso, línguas repartidas como que de fogo sobre a cabeça deles. Aí eles não tomam nem 2 dedinhos de pitu. Tiago Sincerão, não tomaram nem Heineken, nem vinho, cara. Mas apresentaram um comportamento alterado. Tiago de Ribeirão Preto, presbiterianão da galáxia. Eles não haviam fumado maconha, mas eles agora estavam se comportando de uma forma e de um padrão de comportamento alterado, que Ana, a mãe de Samuel lá, em 1 Samuel capítulo 1, já havia apresentado esse padrão de comportamento alterado, ao ponto de Eli, o tapado da religião sem discernimento e sem sensibilidade profética e espiritual, ter dito: Ana, você está bêbada, não tenha a tua filha por serva de Beliel, eu só estou amargurada de espírito, porque parecia que estava bêbada. Esse padrão de comportamento alterado, há uma interlinearidade nas escrituras. E agora eles estão orando em línguas que não estudaram no cursinho do CIA, nem na apostila da cultura inglesa. Pronto, todo mundo quer o fenômeno quântico do sobrenatural invadindo o natural, mas não quer os 10 dias de renunciar, tomar a sua cruz, negar-se a si mesmo, botar a mão no arado, não olhar para trás e não encher o saco do que está frutificando de uma forma diferente da forma como ele frutifica. Então, esses princípios não são responsabilidade de Deus. Não é o arcanjo Miguel que vai fazer isso pela igreja em João Pessoa. Somos nós. Dentro do Betel, quer um avivamento? Continua nesse foco da intercessão, que é o primeiro de vários outros degraus que vão sendo dados até a construção de uma egrégora, até a construção de uma unidade, até que todos aprendam a falar a mesma linguagem. Não é a linguagem do Lutero, nem a do Calvino, nem a do Wesley. É a linguagem do reino de Deus. A ter a mesma visão. Ah, é porque eu jejuei 40 dias e Deus me deu uma visão no alto de um pé de goiaba que vai fazer a tua igreja crescer. Enfia, sabe aonde? No orifício nasal, do nariz. Vocês já pensaram uma coisa ruim, né? Seus corintianos. Esquece o que a tua apostila. É agora um processo de construção de uma maturidade no reino de Deus que genuinamente vai revelar Cristo em carne. Vai revelar a esperança da glória. Seja para religiosos que estão esquentando a bunda no banco da igreja e precisam de um despertamento espiritual, seja para satanistas, feiticeiros, demônios, ou drogados, matadores, estupradores, pedófilos, militantes de esquerda e até a casta mais difícil de se converter. Até os corintianos que estão nos assistindo agora. Até corintianos, Jesus liberta, perdoa, batiza e renova com o Espírito Santo. Ô, Gelson. Muita intriga com os corintianos, não? É uma área que eu ainda não estou liberto. Jesus está trabalhando na minha vida. Tiago de Ribeirão Preto, vai, contribui aí conosco, traga as suas experiências presbiterianas, porque ao contrário do que o pentecostal do Reteté acha, não é porque a liturgia não é barulhenta que não é avivado. Existe igreja presbiteriana avivada, existe igreja presbiteriana que precisa de um reavivamento. Assim como existe a Assembleia de Deus barulhenta, que não tem fogo do Espírito Santo, não tem avivamento, só tem lata vazia, e tem igrejas e convenções da Assembleia de Deus que estão vivendo ou viveram avivamentos extraordinários. Na sequência, eu quero que o Tiago, de Imperatriz, fale sobre avivamento entre as convenções da Assembleia de Deus e Imperatriz. Toca aí, 2 Tiago, um atrás do outro. Eita glória! Bom, como eu disse na introdução da conversa, estou aqui como um fã da pessoa do Becker, e muito agraciado pela presença de todos aqui e pelas coisas que eu ouvi. Porque, assim, eu tô um pouco... eu estou sendo perseguido pelo Becker por causa do meu corintianismo e por causa do fato de ter crescido também com a estrutura presbiteriana, né?
Mas eu não posso falar em nome da presbiteriana porque seria um título que não cabe a mim. Mas eu vivi experiências muito interessantes do mover do Espírito dentro da igreja, né? Eu participava da equipe de louvor da igreja. Eu era trabalhando na parte de louvor e adoração da igreja e eu vi muitas coisas acontecendo nesse sentido. Mas o que mais me chamou a atenção de tudo que foi falado e que me trouxe muito conforto do que eu ouvi, por conta de acreditar realmente dessas estruturas bíblicas que foram levantadas em relação às opiniões, né, e ao entendimento de todo mundo, foi algumas coisas. O entendimento, primeiro, eu acredito na soberania de Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas e seria possível se ele quisesse fazer qualquer tipo de coisa. Porém, eu acredito na relação que o Becker falou também, das duas partes, da integração que precisa haver de Deus com o homem, da vontade do homem, da busca do homem em relação a concretizar determinadas ações. A gente vê em várias situações bíblicas essa situação acontecendo, né? Deus poderia ter acabado com o exército inimigo, mas precisou um homem se levantar para tirar a funda, né? Para tirar as pedrinhas. Deus podia ter feito determinadas situações sozinho, mas sempre teve o mover do homem, a busca do homem para a operação daquela situação acontecendo. Precisou ser levantado um homem para se concretizar aquela situação. Então, eu acredito nisso, acredito no avivamento pessoal, acredito sim nessa situação da gente ter que buscar esse avivamento e a começar, como o pastor Damares, perdão, não estou lendo Domires, o nome de Domires. falou da busca do início da oração, da busca do homem, da santificação, né? Da cumplicidade que o homem precisa ter para que o avivamento através do Espírito aconteça nele, no seu local de adoração ali, e passe assim a transformar. Eu vi isso acontecendo em muitos lugares onde a igreja que fazia parte presbiteriana colocava as suas missões, colocava as suas integrações, e essas experiências sempre foram muito importantes para o entendimento espiritual da minha parte. E para fechar, o Becker, mais uma vez, sendo luz aí na nossa relação, me apresentou um pastor em São Paulo que me explicou uma situação, por exemplo, quanto ao voto de Jacó, né? Dizendo que Jesus faz o voto com o homem, assim como ele traz o avivamento, mas ele precisa realmente da busca do homem também em direção a isso. Então, da mesma forma que você quer algo, você precisa dar algo, né? Então, isso, eu acredito muito nisso. Eu acredito muito que a gente olha realmente situações externas e menos importantes acontecendo, em vez da procura interna e do realce da importância do que realmente se tem quando esses avivamentos acontecem. Então, quando o pastor Cláudio Júnior dos Estados Unidos fala que existiam pessoas atrás de likes, atrás de situações que não eram o importante acontecendo, infelizmente é o que eu vejo hoje muitas igrejas fazendo, muitas pessoas fazendo, né? E eu acho que quando todos entenderem que essa busca precisa ser em uníssono com o Espírito do homem com Deus, essa busca precisa acontecer de forma simultânea à entrega que Deus sempre está disposto a fazer, é aí que acontece esses tipos de manifestações, esses tipos de situações, e se realiza o que Deus realmente queria de nós na Terra, né? Eu acho que é dessa forma que se prega o Evangelho, é essa busca do dia a dia, o avivamento pessoal em direção ao cumprimento do que Deus quer de nós. Essa é a minha... Excelente, Tiagão, excelente. Eu costumo dizer que o avivamento impessoal ativa você como um remanescente para orar, interceder, influenciar, evangelizar, até que se manifeste um avivamento familiar. E que é a parte mais difícil, né, Becker? As famílias avivadas vão criar uma igreja local, uma paróquia, uma congregação, uma igreja, não importa a denominação, mas uma igreja local avivada.
Igrejas locais avivadas podem ser expulsas ou podem influenciar toda a máquina administrativa nacional, internacional de uma denominação. E várias denominações vivendo esse despertar de Deus, eu digo que você tem uma cidade, um estado, um país avivado. É possível você ter uma janela geracional de milênios avivados, enquanto os boomers não estão avivados, na mesma denominação. É possível você ter uma janela de um perímetro geográfico, um raio geográfico territorial de oração, de intercessão, e ter um perímetro geográfico de céus fechados, teto de bronze. Ninguém consegue implantar a igreja. Tudo que é pastor que é mandado para lá, tudo que é missionário que é enviado para lá, morre, adultera, vira homossexual, aborta, sei lá, fatalidades acontecem. Morre de acidente de carro. Eu já peguei cidades que tudo missionário enviado para lá morria de acidente de carro. É um negócio louco. Aí o cara diz assim, não, vamos ter um avivamento para comprar o nosso terreno. Cara, aquisição de bens, crescer membresia, você não precisa de avivamento. Tem igrejas que crescem sem o Espírito Santo, sem o temor de Deus, sem o ministério da palavra. Tem igrejas que crescem exatamente porque inventaram um monstrinho teológico para eles de hipergraça, por exemplo. E está crescendo, e tem dinheiro, entendeu? Eu tenho aqui em Recife um modelo presbiteriano que eu sempre acho muito saudável. Eu era seminarista da Antioquia, lá no Vale da Bênção, em São Paulo, e eu conheci o Ronaldo Lindório, que é aqui de Igreja Presbiteriana das Graças, aqui em Recife. Cara, em missiologia é um fenômeno, é uma autoridade. É um cara que foi em lugares que eu fui também, foi em lugares que eu ainda vou pisar um dia e fazer um trabalho de missões. Então, tem um despertar, tem um crescimento, tem um avivamento, tem umas novas fontes de provisão financeira, tem coisas lindas acontecendo. Mas, no final, esse avivamento todo foi para você comprar uma mesa de som de R$243 mil? Eu questiono esse avivamento. Embora eu creio que temos que ter o código, a unção de excelência que estava sobre o jovem Daniel. Temos que fazer do bom, temos que fazer do melhor. Não acho pecado você ter um microfone da Shure de R$5 mil se você tem condições de fazer um código de excelência. Não é esse o pecado. O pecado é que muitas vezes você consegue levantar R$300 mil para botar ar-condicionado no templo sede, mas você não consegue levantar R$30 mil para os órfãos, para a viúva e para os necessitados. Então, se você consegue ter a mesa de som de R$200 mil e consegue mandar 2 milhões para o órfão, para a viúva e para o necessitado, eu acho que você está vivendo um avivamento com um propósito de maturidade no reino. Aleluia. Agora, se você não tem os 2 milhões para o trabalho social, para o evangelismo, para a missiologia, para atender os mais carentes, e você só tem dinheiro para o microfone ou para a mesa de som de R$200 mil, aí tem alguma coisa confusa na sua experiência com Deus. Você ama mais o tijolo do que a alma. Você ama mais a estrutura predial, o mármore, do que o órfão e o necessitado. Aí tem alguma coisa de errada. Então, a teologia do avivamento, numa aplicação pastoral, ela traz muita reflexão. E eu não falo isso com peso de culpa. De modo algum. Eu falo isso tentando ajudar o cara a equilibrar os valores e as prioridades dele. Porque eu, muitas vezes, me pego nesses conflitos comigo mesmo. O quanto do que eu arrecado e levanto ministerialmente vai para social, vai para evangelismo, vai para a cesta básica, o quanto vai para manutenção predial, entende? Isso me dá um termômetro de que o avivamento, quando amadurece, ele deixa de ser Deus se revelando com intensidade dentro das 4 paredes, e ele começa a ser Deus se revelando através dessas pessoas avivadas à sociedade corrompida, perdida, alienada, indiferente lá fora. Então eu digo que o avivamento é fruto de um movimento de oração, para organizar e sistematizar isso. Primeiro começa com o movimento de oração. O movimento de oração amadurece, ele se torna um avivamento pessoal, familiar, de igreja local. O avivamento que se manifestou numa igreja local,
ele amadurece e começa a influenciar e a transformar e a mudar a sociedade lá fora, do outro lado da cerca da igreja. Pronto. Agora ele não é mais um avivamento. Agora a gente chama ele de reforma. A diferença entre uma reforma e um avivamento é exatamente isso. Numa reforma, várias igrejas avivaram na Europa com o movimento protestante. Várias igrejas tiveram coragem e estavam dispostas a morrer, mas não se submeter mais à manipulação e ao autoritarismo do Vaticano. Várias igrejas começaram uma organização. Houve a intervenção e o suspiro sobrenatural, absoluto, vertical, soberano da parte de Deus, houve. E houve também a responsabilidade de homens. Começaram a se organizar na Inglaterra, na Holanda, na Irlanda, na Espanha, em Portugal. Eles rejeitaram. Em Portugal e Espanha disseram: aqui nós não vamos permitir essa mobilização dos seres humanos para se alinhar com o que Deus está fazendo na história de uma forma mística, absoluta e soberana. E os países que permitiram, como a Alemanha, por exemplo, e outros, França, viveram um avivamento individual, familiar e local de igrejas que tornou-se numa reforma da psique da sociedade lá fora. Eu acredito que nós tivemos duas grandes reformas, estamos tentando parir a terceira reforma. Estamos tentando parir essa reforma. Quando Jesus se manifesta na terra, na Palestina, é a primeira grande reforma do judaísmo. E fruto dessa reforma do judaísmo, tem avivamento individual, tem avivamento familiar, tem avivamento de sinagogas em algumas províncias, de reuniões de oração, e chega, de repente, a uma grande reforma da psique da sociedade na Palestina. É a primeira reforma. O cristianismo se manifesta não mais como um movimento, uma seita judaica, e agora se organiza como uma reforma da sociedade. A segunda grande reforma é a reforma protestante, que ela é o produto de pequenos avivamentos que amadureceram. Quando um avivamento aborta, por exemplo, o avivamento de Boston, que o pastor Claudio Júnior falou, na minha opinião, foi um negócio divino, intenso, extraordinário. Deus encontrou pessoas que se trancaram 40 dias para jejuar, orar e buscar, se inclinar à face do Senhor. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis todo o vosso coração, e eu serei encontrado, eu serei achado, e eu me revelarei a vós, diz o Senhor. Mas depois, com o sucesso, com o crescimento numérico, com as finanças, com a mídia, com a repercussão nas nações, se perderam. Então eu tenho a impressão de que o avivamento de Boston é um avivamento genuíno de Deus que abortou. Porque se ele não tivesse abortado, o avivamento de Boston teria se tornado uma reforma da sociedade de Massachusetts. Um outro avivamento que, na minha opinião, é de Deus, é legítimo, é genuíno, é intenso, veio um sopro e uma intervenção divina, encontrou líderes fiéis, remanescentes, que se mobilizaram, se organizaram para que essa egrégora de avivamento tomasse conta da psique das igrejas, foi o de Toronto. Muito glorioso, muito intenso, muita ênfase em cura, milagre e coisas, mas é um avivamento intenso que abortou. Ele não é um avivamento que completou o seu ciclo ao ponto de você dizer a psique da sociedade lá fora dos templos, fora das quatro paredes da igreja em Toronto foi reformada. Não foi. Então, às vezes, o cara que está no fogo da unção fala mal da igreja reformada, mas a igreja reformada passou por um avivamento que hoje ela perdeu, eles não vivem mais isso. Passou por um êxtase, que hoje eles estão criticando o êxtase dos outros, mas eles amadureceram em 1500, 1600, 1700, ao ponto de reformar a sociedade europeia. Então, a reforma protestante, cara, foi um negócio big, foi um negócio grande, maior do que um pentecostal possa imaginar. No entanto, essa igreja que foi reformada, agora está sendo islamizada, agora está enfeitiçada pelo humanismo. Agora está com linhas de pensamento teológico, onde eu vejo pastores anglicanos, presbiterianos, luteranos, indo na porta de clínicas de aborto, abençoar e santificar aquele local. Outra hora a gente faz uma live só para corrigir essas imaturidades. Mas não podemos esquecer que a reforma
protestante, é inúmeros avivamentos de inúmeras cidades e países da Europa, cujos avivamentos locais amadureceram, ao ponto de uma reforma macro de práticas culturais pecaminosas. Fortalezas espirituais demoníacas na cultura, você não arranca com avivamento local de cura, milagres, sinais e arrepio na coluna. É só esse amadurecimento de unidade no reino de Deus que pode arrancar a lei de Gerson de dentro da cultura do crente frequentador de igreja evangélica no Brasil. Outro dia a gente desenvolve essas considerações. Mas essa participação do meu irmão Tiago, de Ribeirão Preto, foi ótima. Tiago, de Imperatriz, fala para nós o que você entende desse nosso papo até agora, quais as suas considerações, e compartilhe algumas experiências práticas de oração, intercessão, aquela casa da irmã lá que você foi orar, que é uma das pioneiras aí do Maranhão, do Pará. Como é que é esse despertamento, esse crescimento assustador? Tanto Imperatriz quanto Anápolis, cara, tiveram movimentos de orações que se tornaram avivamentos, crescimentos de igreja, transformação de famílias. E eu ouso dizer que houve quase que uma reforma da psique da cidade. Não toda, porque o nosso avivamento latino-americano tem esse defeito, né, Tiago? A gente vive muito o poder dentro da igreja e na hora de fazer a transformação lá fora, os pastores não concluem. Uma coisa é pregar, outra coisa é pregar, virar a mata junta e entortar o prego. Cara, você está ouvindo? eu estou ouvindo, vocês me ouvem bem? Vai, agora o áudio ficou bom. Então, eu tenho alguns pontos de vistas em relação a essa questão que a gente... O primeiro, eu acredito que o... Não sei se é aí que tem barulho, se alguém está com o microfone aberto. Barulho. O primeiro ponto que eu quero compartilhar com os irmãos é que eu acredito que o mundo, de certa forma, está sofrendo um avivamento, porque o plano da salvação está ativo, né? E eu falo em uma perspectiva mais espiritual. E, é claro, citando também a soberania de Deus. Jesus é o próprio avivamento de Deus, ponto. O segundo ponto é um teólogo muito importante, chamado C.S. Lewis, foi um teólogo britânico. Ele disse que o homem tem a responsabilidade de buscar Deus até encontrá-lo. Então, o que eu acredito? Que o avivamento ele é divino e ele também pode ser humano. A busca, a oração, a pregação do evangelho, enfim. Um outro ponto é que eu acredito que existem dois tipos de avivamento. Primeiro, o avivamento coletivo, né? E todos foram cheios do Santo. E existe também aquele avivamento individual, né? Um outro ponto é que eu acredito que, pelo fato do mundo estar sofrendo um avivamento, porque o plano da salvação ainda está ativo, eu, de forma alguma, posso dizer que Deus está ali, mas não está aqui. Porque se eu fizer uma coisa dessa, eu estou dizendo somente aqui Jesus está operando, somente aqui Deus está fazendo uma transformação na vida de alguém. Então, Deus está aqui e Deus está aí. E a forma que Deus opera, aí também opera aqui. E ponto final, porque, primeiro, que não existe nada novo embaixo do céu, há uma repetição das coisas. O que a igreja atual está vivendo hoje, ela já viveu desde a sua fundação, a partir de Atos 2, né? E para concluir, falando um pouquinho agora da Igreja Imperatriz, cara, a igreja aqui é uma potência, como qualquer outra igreja é, né? Independentemente da quantidade de pessoas que frequenta a igreja que ela entendeu, vou usar essa expressão, não somente ela
aconteceu, mas eu acho que as igrejas, de modo geral, entenderam o que é fazer missão. Nós temos hoje 700 missionários no campo, escola bíblica dominical aqui, todo domingo dá 5, 6, 7, 8, 10 mil pessoas. Uma parte da cidade, de certa forma, é da fé, sei lá, aproximadamente 70% da cidade é da fé. Hoje eles conseguem evangelizar o mundo através de missão. Aqui tem um núcleo muito forte sobre missões, inclusive vem gente do mundo todo para fazer missões aqui, para aprender o que eles aprenderam e levar, né, para o mundo afora. Há anos atrás eu conheci a casa da irmã Celina de Albuquerque, que foi a primeira crente batizada com o Espírito Santo da Assembleia de Deus. E eu achei muito interessante porque lá nessa casa estavam as roupas dela, a Bíblia dela está lá, o casinho que ela orava também está lá. E foi uma experiência legal porque a gente acaba se inspirando nessas pessoas para continuar. Eu acredito nisso, eu acredito que nós fazemos parte de um corpo, do corpo de Cristo, e cada membro tem um papel relevante, significativo, embora que nenhum dos membros seja mais importante do que o outro. Então, para concluir a minha fala, eu acredito que o Brasil está sofrendo um avivamento. E os Estados Unidos também está sofrendo um avivamento. Nós estamos sofrendo um avivamento individual e coletivo. As igrejas também sofrem um avivamento. Embora que algumas igrejas conseguem compartilhar esse avivamento com outras pessoas. E outras igrejas deixam o avivamento interno. É natural, faz parte. Então, esse é o meu posicionamento sobre esse assunto que a gente está conversando aqui. Excelente, Tiago Sincerão. Eu particularmente creio que a partir dessa live a gente pode planejar caravanas de oração, caravanas de serviço social, caravanas de evangelismo e missões de curto prazo, onde a gente pode mobilizar igrejas do Sudeste, do Centro-Oeste, do Sul. Vamos pegar um ônibus cheio de jovens, cheio de adolescente, 15 dias, 10 dias, 2 semanas durante um mês de férias escolares. Vamos conhecer e servir Anápolis, Goiás. Vamos conhecer e servir as igrejas de Imperatriz do Maranhão. Eu gostaria de ter a oportunidade de orar na casa em que a primeira irmã batizada com o Espírito Santo do estado do Maranhão, do Pará, não sei, teve andando junto com Guna Winger e outros homens que foram pioneiros do movimento pentecostal no norte do Brasil. Acho que isso seria uma experiência boa para qualquer jovem de qualquer igreja em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Santa Catarina, Curitiba. Ele iria lá, viveria parte do dia, ele iria ter treinamento conosco, palavra de oração, parte do dia ele iria fazer serviço social, voluntário, iria fazer turismo, mas não turismo secular, turismo nesses templos, nesses lugares, nessas províncias, nessas cidades em que janelas de Deus, na atual dispensação da graça, se abriram e a escada de Jacó foi estabelecida. Se isso está aberto, estabelecido atualmente, ou foi na história daquela denominação, tem que ser estudado, tem que ser mapeado. Porque assim como eu organizo no livro Avivamento Integral princípios que antecedem o avivamento, eu também falo de alguns princípios que abortam o avivamento. Eu quero terminar essa nossa live fazendo essas considerações. Quero propor para vocês uma próxima live na próxima semana, onde a gente pode falar sobre avivamento num contexto escatológico, porque é uma vertente da teologia que diz que Jesus volta e está todo mundo em crise sem avivamento nenhum. E há outras vertentes da teologia que dizem que Jesus volta e vai haver um grande avivamento global que vai casar com a segunda vinda corpórea de Jesus. Então, eu proponho no futuro próximo a gente desenvolver isso. Eu, particularmente, creio que as duas verdades, as duas correntes têm verdades.
que precisam ser harmonizadas e não abordadas individualmente da forma como é abordada na teologia atualmente. Porque se você estudar esses 2000 anos de era cristã, do movimento protestante para agora, eu pesquisei na história 56 avivamentos nacionais, em momentos e histórias diferentes. É uma característica de todo o avivamento bíblico ser uma profunda depressão moral, espiritual, quase que uma apostasia generalizada da igreja. Todos os avivamentos que aconteceram, os heróis da fé, o que antecedeu a manifestação desses avivamentos? Todo mundo achou que a igreja ia perder, ia morrer, ia acabar. E daí vem um negócio ressuscitando. É onde Deus, na sua soberania, está dizendo, está vendo, seus miseráveis? Sou eu revitalizando a minha igreja, porque é uma promessa de Jesus, edificarei a minha igreja, as portas do inferno prevalecerão sobre ela. Por outro lado, que há esse sopro soberano e absoluto de Deus, ele sempre encontra fiéis remanescentes dispostos a serem instrumentos catalisadores, mobilizadores desse avivamento. O avivamento não acontece assim, do nada. Gostei muito da citação do Tiago de S.C. Lewis. É uma responsabilidade de todo homem buscar a Deus até que o encontre. Gostei muito disso. Eu quero que o Cazon fale daqui a alguns instantes e, na sequência, vamos encerrar orando e alinhando, quem sabe, uma próxima conversa. E eu proponho um assunto mais apimentado agora. Agora é mais polêmico. Avivamento e escatologia, aonde vai ter diversas opiniões, diversas vertentes, mas ouvindo todos, acho que o cara que está assistindo a live lá na casa dele vai ser edificado e vai ser profundamente abençoado. Léo, fala, depois vamos deixar o Cazon falar lá de Ribeirão Preto. Antes do Cazon falar, eu vou... Como é que é? Batista Bíblia, né? Batista gosta de Bíblia, então vamos lá. Tiago, gostei de você falar sobre o avivamento e sobre a primeira mulher batizada com o Espírito Santo, certo? Que eu já tinha ouvido falar dela, né? Sobre esse assunto e, inclusive, retornando aí, a minha atual esposa veio dessa igreja aí e o meu sogro, que eu não conheci, ele foi um dos que fundaram várias igrejas aí, certo? É o pastor Júlio, e é muito conhecido aí, e várias igrejas foram formadas por ele aí. Eu conheço a história ao pé da letra. Ela não está aqui para falar, mas eu posso dizer com autonomia que vem muitas igrejas ali que ele fundou até aí onde você está. Vou deixar uma palavra que está no Salmo, certo? Quem quiser abrir aí, Salmo 24, está escrito o seguinte: do Senhor em toda a terra e tudo que nele existe, o mundo e os que nele vivem, pois ele quem fundou-o sobre os mares e firmou sobre as águas. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas, o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá as bênçãos do Senhor Deus e seu Salvador lhe fará justiça. São assim aqueles que buscam de todo o coração, busca a tua face e Deus, o Deus de Jacó. Só até aqui. Aquele que busca verdadeiramente, alcança. Aquele que está ali verdadeiramente na presença de Deus, esse tem um encontro verdadeiro, genuíno, como o Tiago disse. 5.000 pessoas numa escola dominical. Não é comentado. Só para gente que sabe. Em Anápolis, Imperatriz, isso acontece quase todo final de semana. Não, isso, mas é o que eu quero. Eu quero chegar nesse assunto. Eu quero que isso seja visto. Eu quero que isso seja comentado. Eu quero que os nossos jovens vejam isso. No Brasil inteiro. Nós temos um Brasil igual o menino criar rotas de caravana de intercessão, serviço social, ajudar as igrejas. Para que eu entenda o seguinte: o jovem saiu lá de São Paulo, passou 10 dias, 15 dias em Anápolis ou em Imperatriz, evangelizando, orando, sendo treinado, fazendo social.
Eu sei da história pega do Araguaína. desse DNA que eles estão vivendo, ele é inserido nessa egrégora, ele absorve um pouco dessa atmosfera e ele vai transicionando a mente dele. Quando ele volta para a sua igreja local, você acha que ele volta mais desanimado ou volta mais catalisado, mais acelerado profeticamente para frutificar? Nós temos um fenômeno que saiu agora, que é uma menina que saiu até daí, da Imperatriz do Maranhão, chamada Maria Marçal. Você sabe disso aí, Thiago? Louvor, adoração, música forte. Eu vou até soltar o louvor dela aqui, que eu ia cantar. No final tu canta, no final tu canta. Agora o Casson vai falar. No final tu canta a música dela, que a letra dela é boa. Pastor Cláudio Júnior, avisa os americanos aí. Pastor Cláudio Júnior, avisa os americanos que eles têm que pegar avião, fazer caravana e ir orar com os irmãos de Anápolis, de Imperatriz, e em Manaus ver o que Deus fez através de um grupo de pessoas, e em Palmas, no Tocantins, ver o que o Senhor fez. Fala para eles que há um portal aberto, há uma escada de Jacó. Eu gostei muito da colocação do Tiago Imperatriz, que ele disse assim, não dá para dizer que lá tem avivamento e aqui não tem avivamento, porque aí você frustra o que Deus está fazendo. E é verdade, eu concordo. No entanto, a teologia do esse lugar não é outro lugar a não ser casa de Deus, porta dos céus, nasce em Gênesis 28 com Jacó tendo o seu sonho na fugida para a casa de Labão. Então eu entendo que existem sim portais aonde por uma janela de tempo, num perímetro geográfico, na atual dispensação de graça, Deus encontrou pessoas que dessem a ele essa resposta de fome, sede, paixão, desespero, intensidade, para invocá-lo de uma forma que Deus não é invocado lá no outro lado do Oceano Atlântico. Então, eu entendo que quando nós começamos a nos conectar com esses lugares e com essas pessoas, nós recebemos códigos que talvez no teto de bronze, no céu de ferro de uma igreja pós-cristianizada da Europa hoje, um obreiro, um pastor, um evangelista que está nos assistindo e esteja dizendo, meu Deus, aqui eu só sinto depressão e vontade de me suicidar. Às vezes, no teu tratamento de cura, de libertação, tem que ter esse deslocamento geográfico, por uma semana, por um mês, por uma janela de tempo, e depois você volta fortalecido, volta renovado. O Deus que faz lá, faz aqui, sem dúvida alguma. Mas a glória de Deus, diz Colossenses, que se revela sobre todo o firmamento, sobre toda a fauna, flora e criação de Deus, ela também se torna tangível, experimentável, tocável, quando a onipresença de Deus é substituída pela presença manifesta da sua glória. E a presença manifesta da glória de Deus tinha que ter 120 levitas paramentados, segundo a ordem de Asaf, tocando e repetindo, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre, quando, de repente, uma nuvem branca invadiu a inauguração do Templo de Salomão. Aí saiu da onipresença de Deus e manifestou-se a presença manifesta da sua glória de uma forma até tangível, metafísica, uma nuvem branca de glória, e eles caíram no chão feito jabuticaba. Apenas isso, por isso, é avivamento? Torno a dizer, não. Mas é um dos desdobramentos quânticos dos genuínos avivamentos. Casson, faça suas considerações e vamos deixar esse louvor encerrar a nossa live. A gente faz uma oração, Léo nos conduz nessa música que ele cantou comigo há algumas horas atrás, essa música. A letra é muito top, muito profunda. Ela é aí da igreja do Maranhão, né? Calzon, fecha para nós. Beca, antes do Calzon falar, eu tenho uma reunião marcada agora, eu preciso correr para lá. Vai, o Senhor te abençoe e te guarde, depois você assiste a live de novo. Queria deixar o meu agradecimento aqui pela participação, um abraço a todos os pastores e a gente mantém contato aí. Vindo por Orlando, entre em contato com a gente. Em nome de Jesus. Amém. Em breve falamos aí. Obrigado, vamos estar juntos. Casson, marca esse gol. Vou ser breve, tá? Uns 40 minutos eu concluo o que eu quero falar. Estão me ouvindo bem? Vai. Bem, tá ótimo. Perfeito. Bom, com relação aos avivamentos, aqui em Ribeirão nós tivemos, décadas atrás, um avivamento, tem frutos dele até hoje.
E o que está acontecendo em Esdras, acredito, realmente é algo divino. E, porém, sei que isso está acontecendo no mundo inteiro e não tem sido noticiado, né, por falta de interesse da mídia. E tinha que ter um brasileiro metido também, né, na história. Mas, graças a Deus por isso, porque foi divulgado, isso tem ativado a fé de muita gente, tem restaurado a esperança de muitas pessoas viverem um momento em algum lugar sentindo a presença de Deus de uma maneira mais forte. Eu creio, estou com muitas expectativas dos frutos que vão acontecer a partir desse avivamento, né, no mundo todo, especialmente, eu acredito, local, né, na cidade, é onde está acontecendo isso. E se eu fosse para lá hoje, eu iria, em primeiro lugar, com o coração de servir, não de receber. Olha, o Casão foi arrebatado e nós estamos tudo lascando. Ou ele caiu a conexão. Avivamento está acontecendo. E a minha situação mesmo do pastor Cláudio. Vou precisar sair urgente aqui. Mas vamos estudar uma data para a gente apimentar falando sobre avivamento e escatologia. Vamos voltar. E obrigado aí, gente. Mas é o tempo que o Casão volta. Não, o Casão voltou aí. Formar pedras em pães para provar que no deserto está cuidando de mim. Lugar alto de dominância, só para ver o seu poder. Não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto tudo vai passar. Por isso resistindo estou. Quando as minhas forças se esgotar, o teu anjo vai alimentar. Te adorar é o que sustenta-me. De fé eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações. É mais que estratégias. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Excelente. Aproveitei que o Casão foi arrebatado, estava sendo transladado ali, entramos com a música. Casão, suas considerações. Perfeito. Eu não sei o que vocês ouviram, mas eu vou ser breve. Eu creio que o que está acontecendo em Esdras é legítimo. Estou com muita expectativa dos frutos, de ver os frutos que vão acontecer a partir daí. Não só na cidade, como no país e em todo mundo. Agora, entendo, como vocês falaram, o avivamento está acontecendo em todo o mundo. E o avivamento começa em nós, falando de avivamento pessoal aí, né? Acredito que é aí que começa. Porque Deus nos espera no nível da nossa expectativa, né? Se há sede e fome suficiente para gerar uma ativação da presença de Deus que já está aqui, ela vem, Deus faz, porque Ele conhece nosso coração. E se de fato nós colocarmos Deus primeiro, o avivamento pessoal acontece, e o avivamento na família, na igreja e na sociedade. E acredito que um grande fruto do avivamento é o arrependimento de fato, a transformação de vida, né? A metanoia, a mudança completamente de vida. Eu realmente estou com muita expectativa com o que Deus vai fazer em cada um de nós, inclusive a partir dessa live. E espero para a próxima
Nós temos falado sobre o avivamento há 3 semanas na igreja. O pastor sênior, o pastor Marcelo Teixeira, ele tem trazido a história do avivamento. Na semana passada encerrou com um tema central do avivamento, que é Espírito Santo. Em Atos foi assim, né? O Espírito Santo foi o que causou tudo aquilo e ele continua. Então depende da nossa sede, da nossa fome, em, de fato, cumprir o propósito que Deus tem para cada um, desenhou para cada um nessa terra, e a partir de um avivamento pessoal. Excelente, excelente, excelente. Você Finalizou. viveu, né, todo o mover aí com o Danilo de Casas de Paz, sua família acho que participou doando terra, aquelas coisas todas, onde a igreja está hoje, uma das igrejas que tomou a psique e a influência da psique do perímetro geográfico de Ribeirão Preto. Outras igrejas viveram movimentos de oração, de intercessão antes, e hoje você está caminhando com essa ideia de implantar homens e mulheres do reino de Deus, catalisados, ativados profeticamente, avivados pessoalmente nas 7 áreas de influência da sociedade. Exatamente. Seja arte, é isso aí. educação, saúde, segurança, família, governo, mídia e igreja. Mídia e as 7 montanhas da sociedade. Então, Cason, muito bom ter você conosco, tá? Glória a Deus por cada um que participou. Prazer trouxe estar aqui. O seu fragmento de luz, de entendimento. Eu saio daqui edificado com a experiência de cada um de vocês. Fico feliz por vocês terem me ouvido e não terem virado corintiano, com exceção de alguns que ainda resistem, mas Jesus está fazendo a obra. Eu vou escrever o nome deles no pé da palmeira. Deus vai pegar eles na curva. Brincadeira, a gente não pode perder a piada, né? A gente fala bobagem, mas não perde a piada. Sabe como é que é? Vocês precisam ter misericórdia e piedade de mim. Por que ele não fala vascaíno, gente? Tem que ser Vamos continuar nessa pegada. O que vocês acharam? Vocês acham que uma live dessa, um papo desse, gravado e documentado, edifica outros que vão vir a assistir? Sim. Com certeza. Com toda Nem que certeza. seja para gerar discordância e uma busca pelo entendimento diferente. Mas a discordância é importante. Eu acho até que a gente discordou pouco. Na próxima live, quando Avivamento e Escatologia, o pau vai quebrar melhor. Aí vai ser legal. Porque o contraditório é importante, né, na conversa. Claro. Eu vou dar um resumão aqui, ó. Avivamento não acontece por acaso, ele precisa ser gerado. Há um grupo de fiéis remanescentes que tem que se unir ao que Deus quer fazer e ser essa resposta de ligar e desligar na terra o que Deus já ligou e já desligou no céu. E o venha o teu reino não é Deus mandando o reino dele invadir a terra, é nós disponíveis a sermos os instrumentos através dos quais o reino de Deus se tornar manifesto aos perdidos aqui na terra. 2, ninguém traz o avivamento sozinho, ninguém consegue gerar uma egrégora de glória, de santidade, de cura, de libertação, de arrependimento, de reino de Deus e sua justiça sozinho. Egrégora é a associação e a união de forças espirituais, emocionais, psíquicas de 2 ou mais pessoas. Todo avivamento é uma egrégora que foi criada por uma igreja local. Todo avivamento que abortou é uma egrégora que deu errada, com um propósito de prosperidade, cura, milagres, finanças. Não, esses são os elementos secundários adjacentes e não os elementos principais de um avivamento. O propósito tem que ser a centralidade de Cristo Jesus, nosso Senhor, Salvador, Redentor da humanidade. 3, o reino dividido não subsiste. Ninguém traz a luz e sente dores de parto do avivamento, embora haja muitos unidos, porém falando uma linguagem e tendo uma visão diferente. Então, uma coisa é nos unirmos e nos associarmos a outros com o pacto de trazer o avivamento à terra, com o pacto de sermos agentes mobilizadores de avivamento no perímetro geográfico que Deus nos estabeleceu, nesse tempo, nessa geração que Deus nos estabeleceu. Outra coisa, que é o terceiro elemento, é falarmos a mesma linguagem e termos a mesma visão. Isso é imprescindível para que o mundo creia que eu os comissionei, para que o mundo creia que eu os enviei. Pai, quando eles forem unidos, assim como eu e você somos unidos, o mundo acreditará que eles estão comissionados para um avivamento. 4, Deus sempre estará comprometido com o avivamento. A natureza de Deus é avivada. Um dos muitos atributos de Deus é eu sou avivado. O modo natural e funcional de Deus é avivamento.
A ausência do avivamento não é o modo natural que a igreja foi desenhada para existir e sobreviver. Ele não nos pôs para sobreviver, ele nos pôs para derrubar as portas do império das trevas. A ausência do avivamento é uma doença nossa, não de Deus. Não é que o Espírito Santo está com a bateria fraca, Deus hoje está de férias no Caribe, tomando margarita, ele não quer manifestar avivamento, não. É nós que estamos alienados com nos inclinarmos e nos conectarmos com essa natureza, com esse atributo de um Deus avivado. Quinto, avivamento não é operação de fé, não é milagre, não é cura, não é crescimento numérico, não é prosperidade financeira. Todas essas incubações criativas de fé e resultados da confissão da palavra da fé podem acontecer sem um fruto de arrependimento. O ideal é que aconteçam simultâneo ao fruto de arrependimento. Então, avivamento é arrependimento das obras mortas. 2 horas agora para falarmos sobre o ministério do arrependimento e o mistério das obras mortas. Sexto, avivamento é o mover do Espírito Santo de Deus sobre toda a sociedade, tornando a igreja que amadureceu no seu avivamento uma reformadora social. A reforma da psique da sociedade, aí o carnaval desaparece, aí as estatísticas de aborto, de morte por bala e assalto, tudo isso começa a mudar na cidade, porque o avivamento amadureceu dentro da igreja. No avivamento, Deus se volta para dentro do seu povo. 2 Crônicas 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se arrepender, jejuar, orar, se arrepender dos meus caminhos, eu perdoarei seus pecados, sarei sua terra. Pronto. Na reforma, o avivamento interno que amadureceu muda o vizinho do outro lado da rua. Sétimo, a igreja institucional, oficial, denominacional, histórica, máquina de administração eclesiástica, tem medo do avivamento ou deseja o avivamento que ela possa controlar. Ela deseja um avivamento que ela possa manipular. Os avivamentos de Deus ninguém controla. É uma infusão sobrenatural absoluta e às vezes vem com raio, relâmpago e trovão. Às vezes esse avivamento de Deus vem com uma brisa suave na caverna de Elias. Não importa os modelos e os estereótipos culturais, emocionais da história dos avivamentos. Importa o fruto do arrependimento, que é o que legitima todo esse fenômeno. 8. Avivamento não é mudança de ritmo e de estilo musical. Agora a minha igreja está avivada, nós podemos bater palma. Cuidado, liturgia avivada, motivacional, dentro de uma linguagem cultural ou de uma linguagem geracional mais contextualizada é muito importante. Mas isso por si só não é avivamento, se não produzir arrependimento profundo. 9. Avivamento precisa ser gerado através de uma vida, de uma cultura de santidade, comunhão, obediência, confissão de pecado, não deixar o sol se pôr sobre a nossa ira e relacionamentos de transparência, não neuróticos que supõem ter alcançado a perfeição, o nirvana espiritual. Fuja do crente perfeito, se relacione com os cristãos transparentes que pecam e encontraram o caminho do Calvário para se arrepender. 10º, na minha opinião herética loira, não estamos vivendo um avivamento. Estamos vivendo cidades, igrejas, movimentos locais que de fato já experimentaram o avivamento. Mas a nação brasileira precisa dessa unidade para dizermos que o território nacional, que é quase um continente, viveu um avivamento em uma geração, em um perímetro geográfico simultâneo. Temos cidades que passaram por avivamento 20 anos atrás e hoje já estão carecendo de um avivamento. Temos cidades no Brasil que estão vivendo um avivamento genuíno agora, mas daqui a 40 anos eu não sei como é que vai estar, porque os avivamentos eles tendem a deixar um legado, abrir um portal, mas eles podem abortar, eles podem se apagar, eles podem desaparecer. Um barco que saiu da Inglaterra está vindo para o Brasil em alta velocidade. Aqueles barcos a vapor, tipo Finney, Moody, John Wesley, viajavam nesses barcos, né? Ele sai da Europa e vem 40 dias atravessando o Atlântico com vapor. Quando ele tem que atracar lá no Porto de Santos, em São Paulo, lá no Porto de Nova York, nos Estados Unidos, a mais de 30 mil milhas náuticas antes de chegar na Terra, eles desligam o motor. Um cruzeiro, nos dias de hoje, não é diferente. Muitas milhas náuticas antes, eles desligam as hélices. O barco que estava com o fogo da caldeira do avivamento queimando, apagou o fogo. Não tem mais fogo. O ferro está quente.
A hélice que girava o mover do avivamento já não existe mais. No entanto, o barco continua andando. Até essa aceleração do avivamento desaparecer, leva 3, 4, 5 ciclos geracionais. Então, muitas igrejas que nasceram de um fogo de avivamento, hoje já estão sem o fogo na caldeira, mas estão crescendo, mas estão construindo o templo, mas estão batizando novos membros, mas estão curando enfermos, estão expulsando demônios, estão tendo resultados evangelísticos. No entanto, o fogo apagou e a hélice não está mais girando lá debaixo d'água. Só que não quer dizer que o barco está à deriva no meio do oceano. Deus vai abandonar a igreja e a igreja vai ser derrotada pelos filhos das trevas? De modo algum. Sempre que na história da igreja esse barco ficou sem fogo, por uma geração, por 2 gerações, por 3 gerações, Deus encontrou um meio de se revelar, de soprar, de sacudir, de trovejar e fazer esse fogo voltar a brotar na caldeira desse gigante navio chamado igreja. Apesar do homem, apesar da vaidade, apesar do ciúme, apesar da ganância pelo dinheiro, apesar da manipulação da energia sexual e tantos outros pecados que alguém pode falar. A natureza de Makadesh, eu sou o Senhor que te santifico, é muito linda de se entender. Porque Josué diz assim, santificai-vos hoje, e amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. No entanto, Isaías não fez nada, ficou passivo, e o anjo tocou no seu lábio e removeu a sua iniquidade. Jeremias, Ezequiel, tantos outros profetas não fizeram absolutamente nada. Ficaram passivos, e Deus tocou com um toque de Makadesh, um toque de santidade, um toque de purificação. Então, não é o caminho da religião neurótica que merece ser avivado, mas é o caminho do alinhamento do coração do homem na terra com o propósito eterno de Deus, em que o avivamento infunde, se revela, ele nos toca com brasas vivas tiradas do altar e nos desperta espiritualmente. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Alguém faz uma oração de encerramento. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse exato momento, a vida de todos aqui diante da tua presença. Deus, estão com propósito, que é o propósito de quê? De realizarmos um verdadeiro avivamento espiritual, que as nossas vidas estejam diante da tua presença, que o Senhor possa fazer a diferença na vida de cada um, na vida de cada família, no caminho de cada família, no caminhar de cada família. Não só no ouvir, mas no falar, no andar, no agir, que essas palavras venham brotar no coração dessas pessoas, para que essas pessoas mostrem verdadeiramente o que Deus há de fazer, está fazendo e ainda há de concretizar na vida de cada um através do verdadeiro avivamento para a honra, para a glória do nome do Senhor Jesus. Te pedimos, te agradecemos e somos gratos por tudo que até aqui o Senhor tem feito nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Glória a Lava Deus. o pé, toma leite com farinha e escova os dentes. Não esqueça, é muito importante para o futuro de vocês. Olha, eu quero dar um abraço para todos, um abraço, como diz o outro, tamanho do mundo. Gostei da palavra do Tiago aí, de Imperatriz. Tiagão aqui já é meu amigo, e o que o Casão falou é muito importante. E, às vezes, a observação é uma observação diferente que a gente tem que ter para a gente, em todas as áreas, né? A área social, a área política, a área familiar, para que a gente consiga alcançar o objetivo. Gostei dessa observação. Vou guardar essa observação aqui, Casão. Agora, fala lá, Tiagão, você queria falar e o Becker estava falando. Não, mas ele já respondeu na própria conclusão dele, ele já me respondeu. Eu queria agradecer de novo, Becker, o seu convite, agradecer a Deus pelo conhecer de todos aí, e na próxima quero estar junto também. Tamo junto, tamo junto. Prazer, gente. Grande abraço a todos. Bom dia a todos.